Agora que já falta menos tempo para as provas de residência, você chega em um momento que você já viu a maior parte do conteúdo, mas você tem que revisar. E a revisão por questões é sempre muito difícil, porque a maior parte dos cursinhos e planilhas não tem algoritmos muito bons e sugestões muito boas de questões para você revisar. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, essa questão aqui apareceu na Unifesp, uma prova que eu fiz, fiquei em primeiro lugar lá em radiologia. A questão fala sobre um homem de 52 anos de idade que chega ao pronto-socorro com história de dor e edema no tornozelo esquerdo há uma semana, impossibilitando de andar. Nega traumas ou febre. Usou paracetamol e diclofenaco por 3 dias sem melhora. Relata que já teve episódio de dor semelhante nos hálux nos 4 anos anteriores. Tem hipertensão e dislipidemia, usa losartana, hidrocloro e simvastatina. Considerando o diagnóstico mais provável, qual é a conduta mais adequada? E aí ele te dá essas 4 opções. Olha só, no momento que você faz essa questão, você pode errar ela por diversos motivos, né? Então você pode errar, por exemplo, achando que é uma artrite séptica e falar para introduzir oxacilina, não é, né? O paciente está sem febre, seria a pista que dá aqui para falar que não é artrite séptica. Você pode não identificar que se trata de gota e assim acabar não marcando alopurinol ou colchicina e ir na alternativa C, mas aqui no caso de gota a gente não faria corticoide, nem faria opioide logo no início, ou então você pode já querer iniciar o manejo crônico da gota nesse momento, que não é errado, mas não é a melhor opção aqui, e acabar iniciando a lopurinol. Ou você pode confundir a hidroclorotiazida com a losartana, porque a losartana é boa na gota e a hidroclorotiazida é ruim, e não colocar aqui para suspender o uso de tiazídico, achando que o tiazídico é bom para os pacientes com gota. Mas não é bem isso que acontece. Então vamos supor que você cometeu esse último erro. Você achou que o tiazídico era bom e não que ele era ruim para gota e acabou indo nessa aqui, iniciar a lopurinol e suspender a simvastatina. E aí? E agora? O que acontece? Como é que você vai revisar essa questão e garantir que você não vai errar de novo por esse mesmo motivo? Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins e eu fui primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein, primeiro lugar em radiologia na Unesp, Unifesp, Unicamp Santa Casa de São Paulo. Também passei no Enare, no Sul São Paulo e na USP São Paulo, onde eu sou atualmente residente de radiologia, também no Sírio-Libanês. Beleza, essa questão, que é uma questão de gota, né, e do manejo de outros fármacos na gota, no caso aqui a gente tem a crise aguda de gota e tem essas comorbidades e como que as drogas interagem, é uma questão muito interessante para te mostrar como que esses algoritmos de revisão são todos meio problemáticos e o que eu tentei fazer aqui para resolver esse tipo de problema. Por quê? Porque se você erra essa questão num contexto normal, por exemplo, você está estudando ali no seu dia a dia e acaba errando essa questão, o que acontece? Ela vai contar com um percentual mais baixo lá nas suas revisões de gota. Então, você está fazendo a planilha, usando o seu cronograma, e aí isso vai fazer com que, por exemplo, num bloco de 30 questões, vai levar 3% a menos nos seus acertos nas questões de gota, e isso vai fazer com que você faça mais questões de gota no futuro. E aí vai te perguntar sobre cristais com birrefringência negativa, vai te perguntar sobre ácido úrico, sobre hiperuricemia, sobre podagra, sobre tofos gotosos, mas na verdade não é isso que você não sabe. É possível que você saiba tudo isso, mas só não saiba essa relação da losartana, da hidrocloro, das estatinas com a gota e quais fármacos são bons e quais são ruins. O que todos os cursinhos e todas as planilhas fazem? Te jogam um caminhão de questões de gota para fazer, porque você errou essa questão. Vai falar assim, você errou questões de gota, você tem que fazer mais questões de gota. Só que essa não é a solução. A solução é o quê? É você entender que você só errou essa questão porque você não sabia dessa relação do tiazídico com a gota. E não porque você não sabe dos tofos gotosos, não sabe as metas de ácido úrico, etc. Não, nada disso. Era só por causa do tiazídico. E por isso eu desenvolvi uma maneira para você conseguir corrigir melhor os seus erros e não errar de novo a mesma coisa pela segunda vez, sem que você tenha que fazer 1 milhão de questões daquele tema simplesmente porque você errou uma questão a menos. E 1 milhão de questões, diga-se de passagem, muito mal selecionadas. Olha como que eu fazia as correções quando eu estava prestando prova de residência. Eu marcava tudo assim, errei 2 vezes. E aí se você digitar aqui no meu notes, errei 2 vezes, você vai ver aqui, que eu anotei, errei 2 vezes, 1 milhão de vezes ao longo do ano. E eu voltava nessas coisas aqui ao longo do tempo. Olha só, depois que eu errava um determinado conceito mais de uma vez, para não me permitir que eu errasse 3, 4, 5 vezes. Só que isso é muito pouco inteligente se hoje a gente tem tanta computação, se a gente tem algoritmos de revisão espaçada e inúmeras soluções para basear isso mais em dados. Então, qual que é a forma ideal? É que eu fizesse mais questões daqui a um tempo que me cobrassem exatamente esse mesmo conceito. E é para isso que a gente colocou as habilidades aqui no Prisma. Identificou o quadro clínico da crise aguda de gota a partir do histórico de podagra e da apresentação da monoartrite. Sim, cheguei à conclusão de que era gota. Associou o uso de tiazídico como um fator desencadeante para a crise de gota. Não, na verdade, o meu erro aqui foi justamente porque eu confundi o tiazídico com a losartana, porque a losartana é boa e o tiazídico é ruim. Eu achei que o tiazídico era bom. Então eu errei por causa disso aqui. Reconheceu a contraindicação de iniciar terapia hipouricemiante,
como allopurinol durante a fase aguda da doença. Muito honestamente, isso aqui é bem controverso. Eu vou até tirar essa habilidade ou discutir ela um pouco melhor aqui na descrição. Porque, apesar disso ser consensual, é uma coisa que tem mudado bastante. Alguns guidelines já até incorporaram essa mudança. Mas aqui, na verdade não, né? Porque eu acabei iniciando o allopurinol, mas, enfim, isso aqui seria bem discutível. Indicou a colchicina como tratamento de escolha para crise aguda, dada a falha terapêutica prévia com anti-inflamatórios. Aqui vamos colocar que eu fiquei numa incerteza se era essa alternativa ou não, mas que eu não marquei ela por conta do tiazídico. Veja, se eu errei essa questão porque eu não sabia que o tiazídico era ruim no paciente com gota, que sentido faz eu fazer uma nova questão cobrando cristais com birrefringência negativa? Não faz nenhum sentido, concorda comigo? E é por isso que o nosso algoritmo, no momento que você marca não para essa habilidade aqui, ou seja, que eu sei que você errou por causa da hidroclorotiazida, ele vai selecionar uma outra questão para você que cobra exatamente esse mesmo conceito. Sobre a crise aguda de gota, é correto afirmar que letra A. Diuréticos tiazídicos e de alça reduzem a excreção urinária de ácido úrico. B. Articulação mais acometida é o joelho. Não é. Seguida das metatarsofalangianas, é o hálux, né? Acometimento de duas ou mais articulações no quadro agudo conclui gota. Não, pode ser um monte de coisa. Cristais de pirofosfato de cálcio na porção articular confirmam crise aguda de gota. Não, isso é uma outra doença também. Beleza. Então aqui, olha só. No momento que você erra por conta dessa habilidade, a questão que é sugerida para você é essa aqui. É claro que isso aqui é uma demonstração, né? Isso seria sugerido daqui a alguns dias e não que você fizesse em seguida. Só que a gente consegue personalizar as sugestões de questões para priorizar questões sobre temas que você errou antes, de forma que a gente vai metrificar o seu aprendizado. Esse é o algoritmo baseado em habilidades do Prisma. Aí beleza, ó, se recordou que diuréticos tiazídicos reduzem a excreção urinária de ácido úrico? Sim. Aí beleza, né? Se recordou que é do hálux, sim. Reconheceu que é classicamente uma monoartrite, seria para eliminar outra alternativa, e diferenciou da pseudogota com base no tipo de cristal encontrado na artrocentese. Sim, aqui passa basicamente assim, você sabia o que era necessário para descartar ou para confirmar cada uma delas, e aí beleza, veja, eu errei aqui e aqui eu acertei. Ou seja, em tese eu aprendi essa relação dos tiazídicos, só que ainda é bom confirmar o que vai aparecer na sua próxima revisão espaçada. Isso aqui, paciente masculino, 55 anos, veio emergência por dor no joelho direito, iniciada há 2 dias, sensação de febre não aferida nas últimas 12 horas. Negou trauma e episódios semelhantes prévios. Informou ser portador de hipertensão e diabetes tipo 2, em tratamento com hidrocloro e metformina. Ao exame físico, artrite com eritema e dor à mínima mobilização do joelho direito. Repare que diferente do outro, esse aqui tem febre, né? Úlcera secretiva no hálux direito e eritema do dorso do pé direito. Em relação à principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta. Difícil. Vamos procurar aqui, né? Na análise do líquido sinovial, espera-se encontrar celularidade aumentada, mesmo com pesquisa direta de bactérias e cultura negativas. É possível que sim, né? Porque esse paciente está com uma artrite. Deve receber anti-inflamatório não esteroidal intravenoso e, após a melhora, alta com colchicina até o retorno ambulatorial. É atrativa essa aqui também. A infiltração intraarticular com glicocorticoides está indicada? Não, não está indicado. Tratamento antimicrobiano deve ser iniciado conforme resultado da cultura, levando-se em consideração perfil de sensibilidade identificado. Acho que não tem perfil de sensibilidade nenhum, né? Sensação de febre não aferida e aqui não tem nada de sensibilidade. Então ficaria entre essas duas, né? Espera-se encontrar celularidade aumentada mesmo com bactérias e cultura negativas ou AN intravenoso e depois da melhora alta com colchicina até o retorno ambulatorial. Na verdade, eu não sei, eu acho que esse AINE aqui não precisa ser necessariamente intravenoso, então eu vou nessa aqui da celularidade. Acertei, mas vejo que eu fiquei em dúvida entre essas duas aqui. O líquido sinovial na gota, ele é inflamatório, né, alta celularidade, devido à reação aos cristais, só que ele é estéril, a cultura negativa, ok. Mas aqui, aparentemente, eu não podia descartar a artrite séptica. Então, meu erro aqui foi não ter descartado a artrite séptica, apesar de eu ter acertado essa questão. Associou o uso de diurético tiazídico a um quadro de monoartrite aguda com provável crise de gota. Veja que a questão cobra o diferencial entre gota e artrite séptica, mas ainda assim, ela cobra essa habilidade de alguma maneira. Você se lembrar dessa associação aqui da hidroclorotiazida como um possível desencadeante de gota. E lembrar que a hidrocloro, nesse cenário, é uma pista para gota. Ok, aí próximas habilidades. Considerou a artrite séptica como principal diagnóstico diferencial, devido ao diabetes e à úlcera cutânea como porta de entrada. Sim, confesso que eu até dei menos atenção para isso do que eu deveria, mas eu fiquei ali na dúvida entre os dois. Priorizou a artrocentese para diferenciar gota de artrite séptica antes de iniciar o tratamento. Assim, médio, né? Eu marquei essa aqui, mas não porque eu priorizaria o líquido sinovial. Na verdade, a questão nem cobra tanto assim, esse conceito de priorizar o líquido sinovial em si, mas é uma coisa que você tem que ter medular.
que monoartrite aguda, você tem que fazer a artrocentese. Então aqui eu diria que foi desatenção também. Reconheceu que o líquido sinovial na gota é caracterizado por alta celularidade inflamatória, isso sim, porém com cultura negativa. Tá, beleza, então veja que aquela habilidade, essa nova questão aqui foi sugerida para testar essa habilidade aqui e que ela foi testada. Eu aprendi e as outras coisas meio que vêm de bônus, assim. Você vai expandindo o seu conhecimento aos poucos a partir disso. Só que é muito melhor você fazer uma revisão direcionada para o motivo do seu erro inicial do que dar um tiro de canhão e ter que fazer 30 questões de gota a mais, porque você errou só uma. A outra questão que vai ser sugerida é essa aqui. Homem, 52 anos, dor e edema, joelho esquerdo há 3 dias. Olha só, é da Unifesp também, 2024. Aquela anterior foi da Unifesp de 2026, então você passa a identificar os padrões das provas, você passa a identificar quais habilidades específicas são mais cobradas em cada prova, né? Quais habilidades que cada banca gosta mais. Unifesp 24, homem, 52 anos, dor, edema e joelho esquerdo há 3 dias. Mesma história, né? Nega traumas, episódios pregressos de monoartrite, a mesma questão. Tornozelo, joelho, 3 a 7 dias nos últimos 5 anos. Hipertensão e uso de clortalidona. Eles deram uma dificultada em relação à questão anterior, porque nessa aqui, de 2026, colocaram hidroclorotiazida, que é mais clássico, né? A clortalidona, por ter um nome diferente, não ter tiazida no nome, fica um pouco mais difícil de lembrar que é um tiazídico, mas é. Exame físico, sinal da tecla positivo em joelho direito, hemograma normal, creatinina um pouquinho mais alta e PCR de 10, né? O paciente está com sinais inflamatórios. Considerando o diagnóstico mais provável, que é qual? É gota, certo? Qual é a conduta mais adequada? Olha só, mesmo diferencial, iniciar ceftriaxone, no outro está voxacilina, não é. Iniciar alopurinol, novamente. É possível? É, mas não é a melhor conduta nesse momento. Nesse momento que você quer mesmo é o tratamento agudo. Não é proibido você começar o allopurinol, só que ele não é a sua prioridade. Iniciar anti-inflamatório não hormonal? Sim, né? É uma conduta possível. Só que por que você não vai fazer isso? Por causa dessa creatinina aqui, ó, de 1,6. Iniciar colchicina e substituir clortalidona por losartana? Lembra? A gente errou aquela outra questão, mas a gente aprendeu. A gente aprendeu que o tiazídico é ruim para gota. Se a gente aprendeu que o tiazídico é ruim para gota, e eu estou sendo testado em relação a isso, se essa questão apareceu aqui para mim, porque eu errei aquela questão prévia, é isso aqui que eu vou marcar. Iniciar colchicina, substituir clortalidona por losartana. Por quê? Porque eu aprendi. Identificou artrite gotosa aguda, baseando-se na história de monoartrite de repetição e podagra? Sim, né? A identificação da doença. Diferenciou a indicação de colchicina de AINES pela presença de disfunção renal? Aqui, esse aqui era um ponto forte, né, para erro da questão, porque os AINES são uma solução possível para crise aguda de gota, mas a gente identificou essa creatinina aqui, que ela não estava aqui sem razão. Se você errasse a questão por conta desse motivo aqui, a gente priorizaria essas questões para você, que colocam, por exemplo, um ibuprofeno no renal crônico, e aí, usando esse ibuprofeno no renal crônico, acabam indicando ou contraindicando alguma coisa, aumentando a lesão renal aguda desse paciente, algo nesse sentido. Não foi o meu problema aqui. Reconheceu a necessidade de substituir o tiazídico pela losartana, pelo efeito uricosúrico da losartana e pelo mal que faz, né, no caso, o tiazídico ao acumular ácido úrico? Sim, beleza, olha só, aprendi, errei aquela primeira vez, mas eu garanti que questões que cobrassem o mesmo motivo de erro daquela questão anterior apareceriam para mim. E garantindo isso, eu faço com que eu não erre mais questões pelo mesmo motivo, que é o meu grande objetivo nas provas de residência, não errar coisa que eu já aprendi antes. E aí vamos agora para a última questão que seria selecionada no algoritmo. Essas 5 questões aqui não apareceriam, obviamente, todas no mesmo dia. Elas aparecem ao longo de 30, 40 dias. Só que ao invés de falar para você fazer um mega bloco de gota, eu falo para você fazer essa questão aqui, para você fazer aquela questão ali, você fazer aquela ali, e assim o aprendizado se consolida muito mais, porque você não vai com aquela mentalidade de, o que é importante para gota? Não, é um caso qualquer que você viu de forma avulsa, tal qual você veria na sua prova. É como se você fizesse um simulado todos os dias. Santa Casa 2021, homem 45 anos de idade, hipertensão, diabetes, uso de hidrocloro, enalapril, anlodipino, metformina e gliclazida, chegou ao ambulatório, consulta de retorno, há 2 dias, dor em primeiro pododáctilo direito. O que é isso? Podagra. Ao exame físico, piremia, edema e dor. Artrocentese, 9.600 leucócitos, cristais com forte birrefringência negativa à luz polarizada, além de cultura negativa. Com base nesse caso hipotético, medicação do paciente que deverá ser imediatamente descontinuada. Aquela mesma confusão em relação às drogas, né, IECA, BRA, hidroclorotiazida, estatina, etc., é o que vai cair aqui. Veja que esse é um conceito muito recorrente e dessa maneira a gente consegue juntar quais são as questões que cobram cada núcleozinho de conhecimento para entender bem o que você sabe e o que você não sabe e priorizar na hora que for direcionar o seu estudo. Aqui você já sabe a resposta, está tirando de letra. Hidroclorotiazida. Veja que a gente fez 5 questões que cobram exatamente o mesmo conceito e a gente tem tudo isso mapeado no Prisma. Todas essas questões que cobram coisas repetidas. Se você errar uma e você me falar que você errou uma questão por conta disso, pode ter certeza, vai aparecer outra questão disso nos próximos dias para você, sem que você tenha que fazer um bloco com 1 milhão de questões
em relação àquele tema. Reconheceu crise aguda de gota a partir do quadro clínico de podagra e dos achados da artrocentese? Sim. Veja que em todas tem a reconhecimento da gota, né? E tendo o reconhecimento da gota, aqui eu já sei que você é bom em ver que o paciente tem gota. Mas eu sei que você talvez não seja tão bom assim em saber as drogas. E é por isso que eu vou recomendar mais questão para você. Associou o quadro agudo à necessidade de avaliar os medicamentos em uso como potenciais fatores precipitantes? Sim, né? Se recordou do efeito hiperuricêmico da hidrocloro, indicando sua suspensão? Sim, beleza. Aqui, veja, eu errei uma questão, mas já acertei as 4 seguintes. Nesse momento, o algoritmo já sabe que você tem um conhecimento bom desse tema. E sabendo disso, vai parar de te recomendar, ou então deixar para recomendar a próxima questão sobre esse tema específico para você daqui a 60, 90, 180 dias. E não ficar fazendo isso aparecer toda vez ali, todo dia para você, uma vez que você já aprendeu esse tema. Chegou a hora de dar prioridade a outras questões. Se você tem interesse por esse algoritmo, por essa abordagem mais direcionada na hora de selecionar suas questões de revisão e direcionar o seu estudo, eu vou colocar aqui na tela um QR Code que dá acesso por 2 dias ao Prisma. O Prisma é essa plataforma que eu desenvolvi, que além de colocar, né, as questões atualizadas, todas aqui com resoluções extensas, e bem detalhadas em relação aos temas, usa o algoritmo com base em habilidades para direcionar a sua revisão e também tem flashcards para que você consiga colocar isso tudo na sua revisão espaçada e dessa maneira reter o conhecimento, tanto sendo testado através das questões, quanto de uma forma mais direta e mais declarativa através dos cards. Chegou a hora de fazer suas revisões com mais agilidade. Eu te espero no Prisma.